Aí vem esse moleque, acha que é o Pelezinho. Você não é Pelé, irmão. Você é ótimo jogador, mas mascarado. Do Real Madrid pro Lyon. Atenção, porque o que está acontecendo com Endrick na Europa vai muito além das quatro linhas. O atacante brasileiro virou assunto dominante no futebol internacional. Explodiu em audiência, engajamento e debate. E hoje é um dos nomes mais comentados do esporte. Em apenas 3 jogos pelo Lyon, Endrick não só foi eleito o melhor jogador do mês do campeonato francês, como também passou a pautar programas esportivos, redes sociais e análises de grandes ídolos do futebol brasileiro. O começo é tão impactante que já mudou a forma como o público olha para o francês e para o próprio Endrick. A atuação histórica contra o Metz, com 3 gols em uma única partida, foi o ponto de virada da repercussão. O hat-trick que o tornou o brasileiro mais jovem a alcançar o feito no futebol europeu, superando Ronaldo Fenômeno, gerou uma onda imediata de comentários. ¿Has visto qualquer coisa de Endrick? Ya lo conozco, ya lo conocía. En el Madrid no lo vi mucho, la verdad. Pero es un jugador diferente, con mucha capacidad para el gol, con muy buen chut. Es un jugador muy interesante. A audiência disparou, os vídeos viralizaram e o jogo se tornou o mais assistido da temporada do campeonato francês na Cazé TV, com um pico de 706 mil aparelhos conectados, superando partidas do PSG. A partir dali, Endrick deixou de ser apenas um jovem promissor emprestado pelo Real Madrid e passou a ser tratado como fenômeno midiático. Vou pedir só para você me dar uma palavrinha sobre a grande atuação e chegada do Endrick aqui na Liga 1. Tô feliz demais, né? É um menino que merece realmente, né? A gente sabe da dificuldade que é de sair de casa, do Brasil e chegar na Europa. Ele chegou num time muito grande, teve algumas dificuldades por lá, não jogou muito como esperava. Né, e ver ele feliz, a gente sabe que o potencial que ele tem, o talento, com 17 anos, 18 anos, carregou um campeonato lá brasileiro nas costas, né, então o potencial dele é muito grande, se ele estiver bem, feliz, né, e o Lyon com certeza, acho que o campeonato aqui ele favorece muito os jovens, né, e o talento dele é para um campeonato desse, para ele ganhar confiança cada vez mais, e a gente espera que ele consiga bem assim, que ele possa voltar para a seleção. No Brasil, craque Neto foi um dos que mais repercutiram o momento. O comentarista exaltou o fato de Endrick não demonstrar medo, nem adaptação lenta, destacando a personalidade forte, a leitura de jogo e a maturidade incomum para a idade. Para Neto, o que chama atenção não é só o número de gols, mas a maneira como Endrick assume protagonismo, pede a bola e decide, algo que, segundo ele, separa jogadores comuns de atletas destinados ao topo do futebol mundial. Na verdade, achando que é o moleque, um fenômeno jogando bola, né? Joga muita bola. Não joga muita bola, Joga Veloso? muita bola, mas precisa se concentrar um pouquinho mais na carreira. Não, é mascarado, Veloso. Se concentrar um pouquinho mais. Nada, mascarado, tem que respeitar. Fazer os golzinhos dele. Pô, meu irmão, o Real Madrid mandou embora, sabe quem? Zidane, Ronaldo Fenômeno, Sérgio Ramos, Casillas, Cristiano Ronaldo, eu não quero mais. Chega, Raul, os maiores da história. Aí vem esse moleque, acha que é o Pelezinho. Você não é Pelé, irmão. Você é ótimo jogador, mas mascarado. Do Real Madrid pro Lyon. Outro nome que reagiu ao impacto foi Neymar, que acompanha de perto a nova geração brasileira. Pessoas próximas ao camisa 10 destacam que ele ficou impressionado com a rapidez com que Endrick se impôs na Europa e com a naturalidade com que lida com a pressão. A leitura nos bastidores é clara. Endrick representa uma continuidade do talento brasileiro em alto nível, mas com um diferencial importante: mentalidade europeia desde muito jovem, algo que costuma acelerar carreiras no cenário internacional. Já Walter Casagrande adotou uma análise mais profunda e simbólica. O comentarista destacou que Endrick não chama atenção apenas pelos gols, mas pelo impacto estrutural que gera. Casagrande apontou como o atacante elevou o interesse pelo campeonato francês no Brasil, atraiu audiência, engajamento digital e colocou o Lyon em evidência global. Para ele, Endrick é o retrato do novo futebol. Desempenho esportivo aliado à presença midiática forte, algo que poucos jogadores conseguem reunir tão cedo na carreira. Esse efeito é visível nas redes sociais. Quem vai ser convocado? Olha, minha opinião é, não importa o que acontecer, pra mim o Endrick tinha que estar na Copa do Mundo. Pra mim ele é o fora de... Eu acho todos os outros muito bons. No lugar de quem? Eu não sei no lugar de quem, né? A gente não sabe quem tá... A lista final você diz... eu acho que o Endrick tava sem jogar, né? Então, mas agora ele tá jogando. Ele três partidas na França. A primeira ele fez gol,
melhor homem da partida. A segunda ele deu assistência, foi eleito melhor homem da partida. A terceira ele fez hat-trick, melhor homem da partida. Mas será que Se continuar nesse ritmo, então. eu já achava que o Endrick tinha que ir de qualquer jeito. Aliás, na seleção brasileira, quando ele jogou, gol em Wembley, vitória contra Bobby Charlton. Gol na Espanha, empate com a Espanha. Pra mim, de todos esses, o mais talentoso e pra mim o que é mais diferente é o Endrick. O resto vai depender do momento. Acho o João Pedro muito bom, acho o Igor Jesus muito bom, acho o Pedro muito bom, mas acho todos eles mais ou menos no mesmo nível. nessa O briga. Richarlison tá na briga. Então o Richarlison pra mim estaria um passo atrás. Mas é que o Ancelotti gosta muito dele. Sim, É. essa é a grande vantagem dele. Ele tem que voltar a jogar e jogar bem. Ele tava até jogando bem, né? Fazendo gols na temporada, que deu azar de machucar também. Exatamente. Mas eu acho que eu teria que levar 2 camisas 9. Pra mim, o Endrick tem que estar lá. Desde o anúncio da chegada ao Lyon, os vídeos de Endrick ultrapassaram 50 milhões de visualizações em 30 dias, enquanto os conteúdos oficiais do clube somam mais de 110 milhões de views, com o brasileiro como protagonista absoluto. A imprensa francesa, por sua vez, já trata Endrick como uma das principais sensações da temporada, destacando o impacto instantâneo dentro de campo e o retorno fora dele, tanto em audiência quanto em relevância internacional. Em resumo, Endrick vive um momento que poucos jogadores da idade conseguiram alcançar. Ele domina manchetes, inflama debates, recebe elogios de ídolos consagrados e transforma jogos comuns em eventos globais. Não é apenas sobre gols ou prêmios individuais, é sobre repercussão, presença e influência. E se esse é só o começo, o futebol europeu já entendeu. Endrick não chegou para aprender, chegou para marcar época. Então, eu acho que assim, a grande questão pro Endrick na seleção brasileira são os outros. A gente fala muito sobre a quantidade de jogadores à disposição do Ancelotti para o ataque, basicamente, né? Porque hoje até essa discussão sobre centroavante ou não centroavante, acho que o Endrick, se fosse convocado como centroavante, não entraria como um daqueles centroavantes que o próprio Ancelotti dividiu bem na sua entrevista coletiva, né? Dizendo, não, tem o centroavante de área, fixo e tal, e tem o centroavante mais móvel lá. E o Endrick entraria neste centroavante mais móvel se fosse para ser convocado como um deles. Acho que o grande problema para ele são os outros. Quer dizer, são muitos jogadores de alto nível brigando e jogando já há um bom tempo em alto nível, inclusive com a própria seleção do Ancelotti. Porque se não fosse por isso, sinceramente, a gente tá falando de um jogador cuja capacidade ninguém discute. Dário As, que é de Madrid, falou que o Endrick é um escândalo. Falou o seguinte: Endrick é um escândalo. O brasileiro liderou o Lyon na vitória por 5-2 sobre o Metz com um hat-trick. Ele já acumula 5 participações em gols em suas 3 primeiras partidas na França. E o L'Équipe, que é o principal jornal esportivo da França, descreveu o Endrick como fenômeno brasileiro. O L'Équipe falou assim: liderado pelo hat-trick de Endrick, o Lyon goleia o Metz e fica a 2 pontos do Olympique de Marseille. Com 3 gols, o fenômeno brasileiro e sua equipe venceram com folga o lanterna da Ligue 1 em casa no domingo com grande sucesso ofensivo. E aí tá o Marca também falou: o rugido de Endrick agora está incontrolável. Foram as manchetes lá, e de fato foi uma grande partida do Endrick, né?